Bem, então vamos à segunda comunicação, né? Na segunda conferência, na verdade, apresentada pela professora Patrícia Vanessa de Ramos, que fez graduação em Letras, Português e Espanhol, e mestrado em Letras Neolatinas, Língua Espanhola, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente está escrevendo sua tese de doutorado sobre o objeto anafórico em Oberá, Misiones, Argentina, que será defendida na Universidade de Augsburg, Alemanha. Atualmente trabalha também como coordenadora do núcleo interdisciplinar Red Bay Miss, você me corrija, e como docente visitante na Cátedra de Linguística Aplicada, Estudos Românicos, né? Do professor doutor Iohar. Joaquim. Ah, tá bom. Na Universidade de Augsburg. Né? Suas áreas de pesquisa são sociolinguística, contato linguístico, línguas pluricêntricas, pragmática, formas de tratamento, tradução, audiovisual. O título de sua conferência é Dinâmicas Sociolinguísticas e Variação Morfossintática no Contínuo Linguístico Espanhol-Português Brasileiro. Então, eu passo a palavra à professora Patrícia Vanessa de Ramos, né? Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, digo eu me sinto muito honrada, obrigada pelas palavras. A professora Márcia vai ser sempre a minha professora de morfossintaxe, e obrigada pelo convite, obrigada, Vanessa, obrigada pela organização. Me sinto realmente honrada de estar aqui hoje. Então, no dia de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou fazendo para minha tese de doutorado. Eu trabalho com a região de Oberá, da qual eu vou falar um pouquinho agora. Então, eu coloquei como título, como a professora Márcia já falou, Dinâmicas Sociolinguísticas e Variação Morfossintática no Contínuo Linguístico Espanhol-Português Brasileiro. Essa aqui é a estrutura da minha apresentação. Vou falar um pouquinho sobre Oberá, Misiones, apresentar brevemente o marco teórico-metodológico. Vou explicar para vocês o que eu entendo por objeto anafórico e por que eu estudo o fenômeno desde dessa perspectiva. Apresentar a vocês as perguntas da minha tese, ou pelo menos algumas das perguntas centrais da minha tese. Apresentar também alguns resultados e fazer uma discussão. Bom, então, Oberá é um departamento da província de Misiones, que, como vocês veem, fica ali no nordeste da Argentina, que faz fronteira com o Brasil e com o Paraguai. Então, Oberá fica ali nessa parte mais azul, mais destacada desse mapa aqui, da província de Misiones. E em 2010, no último censo que houve, havia nessa cidade por volta de 107 mil habitantes, mas há uma estimativa de aumento da população na região. Vocês percebem que Misiones é uma província que fica desenhada, ela fica encaixada ali entre esses dois países, e isso faz dela, na minha opinião, um lugar muito interessante culturalmente e também linguisticamente. Mas esse território que vocês viram não sempre foi assim. Vocês observam que esse mapa antigo da região desenha um território completamente diferente, ou pelo menos ampliado. Isso se deu, esse território, né, era assim até o laudo de Cleveland, de 1895, que foi o presidente norte-americano que veio ali, ou foi até a região para intermediar os conflitos entre os brasileiros e os argentinos. E nós, missioneiros, porque eu sou dali dessa região, perdemos praticamente a metade do território, né, dessa antiga Misiones, e eu diria que quase uma região quase idêntica, né, ao tamanho atual da província de Misiones. Então, toda essa história eu considero para minha tese de doutorado, porque para mim é muito significativo.
Atualmente, como a Márcia falou, eu estou trabalhando como coordenadora desse grupo BAIMIS, que é Baviera e Missões, na Universidade de Augsburg e a Universidade Nacional de Missões, em Posadas. E nós estamos trabalhando, fazendo umas interações praticamente quinzenais, eu diria a cada 15 dias. E na última discussão, o professor Poinitz, que é um historiador, falou, apresentou para a gente uma realidade que, como membros dessa comunidade, muitas vezes a gente não sabe, a gente não identifica, mas que eu vou considerar certamente no meu trabalho. O professor historiador indica que de 1609 a 1768 existiu na região da atual Misiones a província jesuíta do Paraguai. E, segundo o historiador, há pouca informação sobre o período após a expulsão dos jesuítas, que aconteceu em 1768, e o fim da Guerra da Tríplice Aliança em 1870. E há outros antropólogos e historiadores também, por exemplo, Schiavone, Gaggero e Vogeler, que falam da redefinição do território. E essa redefinição, segundo as autoras, foi feita por meio, essa rede foi feita por meio do povoamento espontâneo, da colonização oficial e da colonização privada. Primeiro, destaco aqui nessa conferência que há uma diferença entre povoamento e colonização. Segundo as autoras, a chegada dos povoadores foi importante após a Guerra da Tríplice Aliança e a maioria veio do Paraguai e do estado do Rio Grande do Sul. Entre 1890 e as primeiras décadas do século XX, ocorreu a colonização caminho a Missões, e foi denominada a invasão brasileira nesse território. E em 1896 aconteceu a colonização oficial com famílias polacas galicianas. Nos anos seguintes, começou a colonização sueca na área conhecida como Yerbal Viejo, Oberá, atualmente. E aí a gente percebe a quantidade de povos que chegaram da Europa nessa região, mas num período tão curto de tempo que, sim, na minha opinião, é muito relevante na hora de estudar ou fazer algum estudo linguístico, né? A colonização privada aconteceu depois por colonos privados, justamente, e dada também a conjuntura socioeconômica do primeiro período de pós-guerra. Então, houve a colonização privada. Então, as pessoas ou os migrantes brasileiros que chegaram nessa região saíram de novo de Missões, muitos deles, segundo os historiadores, voltaram ao Brasil. E assim, em um curto período de tempo, esse pequeno território foi ocupado por atores com grande variabilidade sociocultural, devido à heterogeneidade dos atores sociais, né, que se relacionam entre si aqui. Bom, depois veio a provincianização, que na minha opinião é importante, porque ali a gente vai perceber essa dinamicidade e essa diversidade de classes e etnias que são diferenciadas e multiformes e, na minha opinião, plurilingües. Então, esse território atual de Missões, ele é constituído por várias etnias, várias nações, vários pertencimentos. E se a gente olhar a região atual, em 2010, ainda há muitas pessoas, o contingente que chega à região vem, sobretudo, do Paraguai e do Brasil. Então, esse é o contexto de colonização e de povoamento, e além disso, não podemos esquecer das nações indígenas nessa região. Então, aqui vocês veem um mapa onde se percebe a presença dessas nações indígenas, sobretudo da comunidade Mbiá-Guarani, e dizem os estudos que há por volta de 120 comunidades, 120 tecoá. Bom, então agora eu vou sair um pouquinho desse contexto mais histórico-geopolítico e passar ao marco teórico. Eu sou sociolinguista tradicional, laboviana, então meus estudos são feitos
com base na metodologia da sociolinguística variacionista, e atualmente eu considero os estudos de contato linguístico, sobretudo de Palácio, que vem feito trabalhos sobre pronomes átonos em outras regiões do espanhol em contatos com outras línguas indígenas, el quichua, el maya yucateco e outras. Então, como eu falei, eu estudo essa região e em 2015 e em 2019 eu fiz entrevistas em Oberá, que é a localidade urbana dessa província, ou desse departamento, e em Villa Bonita, que é uma região urbana, rural urbanizada. Então, elas são diferentes em sua estrutura. Eu gravei 30 entrevistas, então eu utilizei a metodologia tradicional laboviana, uma entrevista com uma narrativa espontânea. Eu gravei 30 informantes, mas agora eu só vou para minha tese de doutorado, vou usar 30 deles. Controlei a escolaridade, o gênero e a idade dos informantes. Vocês percebem que eu faço um recorte ali na geração 2, entre 20 e 45 anos. Para mim, esse recorte é importante porque a sociedade, de fato, quando eu vou ali, eu percebo que há uma diferença entre essa geração que chega até os 20 e essa geração que tem entre 20 e 45 anos. Por isso eu fiz esse recorte, depois de 45 a 70 também. Mas meu interesse recai quase sempre nessa geração 2. E claro, como sociolinguista, eu tenho problemas também para encontrar informantes, mas um dado interessante é a ausência de uma informante mulher com escolaridade 1, com menos de 20 anos. Isso quer dizer, ou pelo menos eu penso que a maioria das mulheres estão indo ou estão completando o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, e isso também é uma mudança social dessa região. Bom, vou passar a outro tema então. Agora eu vou entrar mais no que eu gosto mesmo. Por que eu estudo o objeto anafórico e o que eu entendo por objeto anafórico? Então, para entender isso, eu sempre me debato com a questão da definição ou da distinção entre o objeto direto e o objeto indireto. Para mim, não é suficiente considerar as características semânticas desses dois objetos. Por isso eu considero também o funcionamento sintático. Então, o objeto direto é um argumento, na minha opinião, obrigatório, exigido pelos verbos transitivos, e estruturalmente ele pode aparecer adjacente ou separado do verbo por meio de um adjunto adverbial. Além disso, sabemos que no espanhol o objeto direto ele pode ser substituído ou duplicado por meio de um pronome da série acusativa. Então, toco uma manzana, toco a um niño, la toco, lo toco. E outra característica do objeto direto é que quando ele tem o traço mais humano, ele vem marcado com essa, podemos chamar preposição, mas essa marca diferencial do objeto, né? E o objeto indireto, por outro lado, ele é uma entidade que está intimamente ligada ao significado do verbo, pode ser exigido pelo significado do verbo, ou simplesmente aparecer ali central à sentença. Company faz um trabalho muito interessante, na minha opinião, e fala de um contínuo categorial da datividade no espanhol. A autora apresenta, então, essa escala, esse contínuo, e apresenta ali um dativo argumental e um dativo central, e na opinião da autora, somente os dois, o argumental e o central, são, de fato, objetos indiretos. Então, a autora trabalha com corpus histórico e menciona edesto que dixo Diana a León, edixo le. Então, percebemos que, além disso, o pronome objeto indireto ele pode ser duplicado ou substituído por um pronome da série dativa. Depois, et lavava la roupa a certos moços de caballo del comendador de Magdalena, e aí temos, então, um argumento central. Então, na minha tese de doutorado, eu me debato sempre com esses problemas, porque agora eu vou mostrar os dados para vocês, e isso aqui é realmente interessante. Então, para mim, o objeto anafórico é aquele que estabelece uma relação com um elemento mencionado anteriormente no discurso, e eu denomino esse elemento antecedente.
Na região de Oberá, segundo os trabalhos prévios e segundo a minha dissertação de mestrado, o objeto direto anafórico ele pode ser, de fato, realizado por meio do pronome lá, que é o pronome prototípico, né? Mas também por meio de um pronome le. Então, tocaste la manzana, le toqué. Somente toqué, toqué la fruta, um sintagma idêntico ou parecido. E um pronome demonstrativo, toqué essa. Então, essas são as variantes da minha primeira variável, sim? O do objeto direto. E a segunda variável é o objeto indireto. Então, eu encontro nessa região também coisas interessantes, como le hablas a tu madre, le hablo, la hablo, hablo a mi madre, hablo a quien se dice mi madre, le hablo a mi madre, le hablo a quien se dice mi madre. Então, de fato, há uma variação ali interessante, inclusive, simplesmente hablo. Então, essa aí é a minha segunda variável. Não podemos esquecer, então, que os pronomes átonos, eles provêm dessa série, né, desse pronome demonstrativo, e não podemos esquecer do seu caráter referencial, do seu caráter anafórico, sim? Muito bem, então, tendo isso em vista, eu pergunto, que variantes podem ser encontradas em Oberá e qual é a distribuição? Como se manifesta a variação no quadro de estratégia de realização do objeto anafórico de terceira pessoa? São os pronomes átonos, de fato, as estratégias mais frequentes nessa variedade do espanhol, em contato com o português, com as línguas indígenas ali, de substrato, com o espanhol de Paraguai. E em relação ao sistema pronominal átono, eu me pergunto, qual é a tendência evidenciada? Algum tipo de reorganização ou de recategorização do sistema? E, finalmente, eu me pergunto se é possível que essa complexidade linguística de região de contato possa levar à existência de mais de um sistema. Porque até agora o que a literatura menciona é que há uma simplificação do sistema, e aí eu coloco aspas nessa simplificação, pelas formas como essa palavra é lida, de neutralização de tudo em lê, sem marca de gênero, sem marca de número. Então, eu vou apresentar agora os meus resultados. Depois do trabalho árduo de transcrição das entrevistas, de codificação das entrevistas, controlando fatores internos e externos, eu rodei meus dados no programa Golbarp, porque é o sistema que nós usávamos no Brasil, mas atualmente eu estou também usando o programa R para fazer um controle. E eu encontro que, de fato, o objeto nulo é a estratégia mais produtiva aqui. Então, eu tenho 1.101 ocorrências e 322 são de objeto nulo. O pronome le é a segunda estratégia mais produtiva, então isso dialoga com a literatura já. E aí aparece o sintagma nominal que eu analiso, eu estudo, eu estou analisando esse sintagma nominal com muito carinho. Depois, os pronomes da série acusativa, o pronome demonstrativo e somente 3 dados de um sintagma preposicional, que na verdade são pronomes da série oblíqua, né? Então, vamos aos dados. Aqui eu sou a entrevistadora, então eu pergunto, bien, a ver, que mais? Contame, conheces a este chico? Conosco, sim, diz a mulher da geração 1 da escolaridade 2. E como ajudava você, por ejemplo, a su mamá? ¿Qué hacía? ¿En qué trabajaba? Bueno, yo trabajaba para ayudar a mi mamá, por ejemplo, yo trabajaba, hacía cualquier cosa en la chacra, sí, viste, trabajaba en la chacra, viste, siempre en la chacra, para ayudarle, viste, para trabajar. Aí eu coloco entre parênteses, porque eu noto ali, inclusive, uma aspiração desse R, né? E aqui em ajudar-lhe, eu já passei o dado pelo PRAT, e de fato não há nada ali, é ajudar-lhe. O exemplo 8 diz, aumentou porque o tema das drogas, eu estou falando sobre a violência, e a liberdade, porque se agora vos querés que tu hijo aprenda a trabalhar, estás maltratando a tu hijo. Então aqui um sintagma idêntico, tu hijo, tu hijo. Depois, no exemplo 11, eu estou falando com uma professora de inglês da geração 2, e ela diz, de educação, né? Um exemplo que te puedo dar, não sei se te sirve, es, teacher, nos va a dar más un ejercicio, cuando para nosotros la oración correcta sería un ejercicio más, ¿sí? O, por ejemplo, algunas frases idiomáticas que pertenecen al Brasil, ¿no?
y las utilizan ellos diariamente. Então, a gente tem aqui pronome prototípico, pronome canônico como objeto direto. A mesma informante fala, por ahí hacerte trabajar un poco más, pero eso no es, digamos, algo que me molesta, simplemente corregir al chico sin ridiculizarlo. Então, ela é uma mulher da geração 2 que é professora de idiomas, numa escolinha de fronteira entre a Argentina e o Brasil. E aí o dado 11 diz, bien, en relación, ¿usted conoce a este hombre? Este hombre yo parece que vi en la TLS. Então, ela fala isso, né? Uma mulher da geração 3 com o grau 1 de escolaridade. E, finalmente, o exemplo 12 diz, su mamá, pergunto eu, y mamá salía a trabajar también a veces después que su papá se fue, ¿cómo quedó? Y ahí quedamos nosotros con ella, y ahí tenía que ajudar ella. Quer dizer, é um pronome cheio, como eu de vez em quando ouço chamar em português, sem a preposição a. O objeto indireto não chama muito a minha atenção, eu já esperava encontrar esse resultado, então, de fato, ler é a estratégia mais produtiva. Para mim, essa parte do objeto indireto serve, de fato, para eu ter uma ideia geral do sistema, mas eu já esperava encontrar esse resultado. Não temos ocorrências de lá, por exemplo, e eu já esperava isso também. E o objeto nulo é pouco produtivo, né? Então, somente como amostra de exemplo, para não também me estender demais, eu estou falando com uma informante da geração 1 e da escolaridade 2, ela fala, pero fue una buena infancia, más que mi mamá me llevaba y había el de, vamos a decir, el que tenía que vestirse de fantasía. Yo era la única que no llevaba fantasía, era la única. ¿Por qué? Porque siempre le avisaba tarde a mi mamá. Então, aqui a gente tem um pronome le, prototípico, com objeto duplicado, né? Sem muitos mistérios. E aí, depois, um dado interessante de objeto nulo. Y bueno, ¿cómo se cuida ponerle después que nacen los pollitos? Uno tiene que dar quirera, dar bitosán con alimentos, pues cuando están más grandecitos le da maíz y de ahí se van criando solos. E aqui depois, a polícia, que aqui o informante também está falando sobre a polícia ou a polícia, e ele fala aqui no finalzinho, vou ler para vocês. Y bueno, quedó ahí, algunos no sé si van a ir a juicio, estuvieron presos, salieron, pero la familia de los damnificados están haciendo trámites para ver si lo hacen un juicio. Eu achei interessante esse resultado porque as mulheres não produzem nenhum dado de lá, só os homens. E se vocês olharam no quadro anterior, bom, agora vai passar, não sei porquê, a diferença entre a produção de lo e de lá é bem ampla, né? Então há muito mais dado de lo que de lá. E aí a pergunta que eu faço assim, não havia na minha entrevista tantos referentes femininos para serem retomados? Ou isso é uma casualidade? E eu sei que não é uma casualidade. Então depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Y por último, la directora varias veces dijo que acá hay chicos que vienen porque los padres le mandan, no porque ellos quieren venir. La mía era una, y eso es falta de responsabilidad. ¿Y cómo voy a hacer entender a ellos que eso es su responsabilidad, ¿no? Bom, então, esses são os dados, e aí o meu interesse era saber o que determina a seleção desses pronomes átonos. Eu fiz a análise de peso relativo, e aí o índice de probabilidade, de fato, se refere ao pronome le, e esses fatores que eu coloco aqui à esquerda são os mais relevantes, eu não vou apresentar todos para vocês, senão é muita coisa, mas, sim, a escolaridade do informante, ela é significativa, então, quanto menos escolaridade o informante tem, mais produtivo é o le. A região rural, quanto mais rural, mais produtivo é o le. E, finalmente, quanto mais humano, mais produtivo é o le. Muitas pessoas dizem, sim, mas e daí? Né? Isso, por quê? O que acontece é que muitos estudos indicam, por exemplo, que o le não é a estratégia mais produtiva. Por exemplo, Palacios, que eu vou apresentar agora para vocês, rapidamente, indica que com esse antecedente, com esse traço mais humano, é o lo o mais produtivo. Mas o meu resultado dialoga, por exemplo, com os estudos de Angelita Martínez, quem estuda muito essa região do norte da Argentina e do nordeste argentino também, que ela diz que o traço mais humano, ele é mais ativo.
Então, faz sentido o meu resultado, né? Porque quando você tem esse contínuo de mais menos ativo, o objeto direto com esses traços humanos, ele não é um objeto direto prototípico, ele é um objeto direto que se aproxima mais ao sujeito, então, de certa maneira, vem marcado, né? E aí eu pergunto, né? Estão funcionando esses morfemas como morfemas de concordância, semelhante em muitos aspectos aos morfemas verbais de concordância de sujeito? O trabalho de Palacio, de 2015, justamente aponta para essa gramaticalização das formas pronominais como concordância de objeto, que se manifesta na tendência para o uso de formas pronominais sem especificação de gênero e número. Essas formas se despronominalizam, segundo a autora, perdem a capacidade deítica e se tornam marca de concordâncias de objeto, onde le funciona para objeto indireto e lo para objeto direto. Isso implica que está ocorrendo a reorganização e a recategorização do sistema, segundo a autora. E aí eu pergunto melhor, eu não vou ler esses dados aqui, mas assim visualmente vocês observam que em Oberá não ocorre a mesma coisa. Eu tenho dados de lo, de le, na mesma informante para o objeto direto, quer dizer, não há esse tipo de reorganização. Esse aqui na informante 10 e depois eu tenho a mesma coisa na informante 4, por exemplo, né? Eu tenho uma explicação, possível explicação para isso, depois eu posso voltar se vocês quiserem. Então, a hipótese final, e com isso aqui eu vou concluindo, é que em Oberá existem dois sistemas. Um sistema que, de fato, neutraliza o gênero e o número, e há uma variação tanto para objeto direto como para objeto indireto entre le e zero, e outro sistema híbrido, que é o resultado justamente desse sistema referencial, sem marca de gênero e de número, e o sistema etimológico. Então, mas eu me pergunto como podemos analisar esse sintagma nominal que é tão produtivo e que fatores determinam a ativação das formas não canônicas nesse sistema híbrido, né? Então, na minha opinião, que há emissões são dois sistemas, um sistema referencial, que é justamente o resultado dessa dinâmica complexa, histórica, atual, de contato linguístico com o português do Brasil, esse contínuo que muitos autores mencionam, e, sim, e o outro é um sistema híbrido, que é o resultado do peso normativo. Então, sim, a norma, né, o peso da norma, ela é importante, ela chega e a gente percebe que a escolaridade está ali muito determinando, né, a variação. E aí eu pergunto, a recategorização, e eu defendo que sim, que em Oberá também há uma reorganização e recategorização do sistema pronominal átono de terceira pessoa, e que esse processo ocorre em dois momentos. No primeiro momento, o pronome perde a marca de gênero e número, mas mantém a capacidade referencial. Ela pode ser fraca, mas ainda existe, e as marcas de gênero e número aparecem em outros elementos que ocorrem com o pronome, então um sintagma nominal ou um sintagma preposicional. E aí eu acho que deveríamos olhar para o número de duplicações, mas não vou falar sobre isso hoje. E o segundo momento, o pronome se despronominaliza, como aponta Palacios, perde a sua capacidade referencial e passa a ser somente uma marca flexiva do objeto no verbo. E essa marca aparece somente em determinados verbos ou em determinados contextos. Então, eu pergunto quais? Os objetos prototípicos, não prototípicos? E a etapa final desse processo, e aqui eu vou me arriscar um pouco, e aqui eu gostaria que as pessoas que entendem mais de sintaxe do que eu me critiquem ou não, é que a etapa final desse processo é a queda completa do morfema, o que explicaria a frequência tão elevada do objeto nulo e do sintagma nominal. A gente percebe que, bom, não vou entrar na questão do português, mas há muitos estudos, né, que apontam para o português brasileiro como uma possível causa. Isso é tudo. Muito obrigada.